Pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam muito bem-vindos a mais um boletim informativo aqui no Alô INSS. Eu sou Ana Paula, como sempre, trazendo aí para vocês as melhores e as mais importantes notícias do dia relacionadas aos direitos dos aposentados, dos pensionistas do BPC Loas. E olha só, vamos falar do aumento de 8,16% com data marcada, reajuste dos aposentados e pensionistas. Eu vou trazer aqui para vocês novidades, novas informações saíram no boletim e eu vou trazer aqui agora, tá bom? Antes eu queria só convidar rapidinho aqueles que ainda não são inscritos no canal a se inscrever, ativa o sininho de notificação, compartilha. Lembrando que o Alô INSS é um dos maiores e principais canais de previdência da internet e todos os dias eu trago boletim informativo atualizado para você. Então fique aí por dentro junto com a gente, bora lá que tem muita coisa acontecendo, eu tô muito feliz de estar aqui. Como que vocês estão, hein? Comenta aí para mim do outro lado, eu quero saber quem é que está aí do outro lado me assistindo, me acompanhando. É um prazer muito grande ter vocês ligados aqui no Alô INSS. Bom, gente, quem precisar de empréstimo consignado já sabe que pode contar com a nossa equipe, chama o nosso canal. Nosso canal possui uma equipe especialista em crédito, a gente faz toda a intermediação bancária gratuita para você, serviço online, seguro, de graça. Então quem quiser chama e a nossa equipe vai te assessorar para você conseguir o crédito em total segurança, fechou? Recado dado, bora lá trazer as notícias, né? Eu começo aqui a respeito do Pix. Vamos falar sobre vazamento de dados, valor de 15 mil. O governo trouxe uma informação importantíssima. A Secretaria da Comunicação Social diz: é falsa a indenização prometida pela página Casa Auxílio Brasil. Justiça Federal já determinou retirada do conteúdo nas redes no último 12 de março. Então, gente, o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome esclarece que é falsa a informação de que beneficiários do extinto programa Auxílio Brasil tenham direito a receber uma indenização de 15 mil reais devido a um suposto vazamento de dados do Cadastro Único para programas sociais. Tal notícia foi amplamente divulgada pelo Instituto Brasileiro de Defesa da Proteção de Dados Pessoais, Compliance e Segurança da Informação. Em seu site, o Instituto Sigilo, como é conhecido, criou a página Casa Auxílio Brasil, que direcionava cidadãos para uma enganosa consulta sobre recompensas financeiras a receber da União. E no último dia 12 de março, a Justiça Federal determinou a retirada do conteúdo das redes sob pena de multa diária de 5 mil reais. Apesar da decisão, o conteúdo ainda era reproduzido em outras páginas, inclusive nos portais de notícia. Então fiquem atentos para não clicar em link suspeito, não consultar mais nada. O governo, a Secretaria de Comunicação Social trouxe. Você que tem suspeita de dados vazados, procure um advogado para poder entrar com uma ação individual na justiça e você tentar uma indenização na justiça numa causa individual, tá bom? Segunda notícia, gente, que eu quero trazer aqui para vocês e que o Ministério da Previdência Social também divulgou, é a respeito do menor sob guarda, que é equiparado a filho para receber benefício previdenciário, que tem muita gente com dúvida sobre esse assunto. Então a gente traz aqui para vocês essa informação, né? Olha só, gente, aqui menor sob guarda é equiparado a filho para recebimento de benefícios previdenciários. A lei sobre o assunto foi publicada no dia 14 de março de 2025, lei nova para você, tá bom? Então, a partir de agora, o menor sob guarda judicial passa a ser considerado dependente do segurado, as mesmas condições do menor tutelado e do enteado, e pode ter direito aos mesmos direitos previdenciários que os filhos, como pensão por morte e também auxílio reclusão. E é o que determina a lei número 15.108 de 2025, publicada no dia 14 de março de 2025 no Diário Oficial da União. E de acordo com a nova legislação, que alterou o inciso 2 do artigo 16 da Lei 8.213, o menor sob guarda judicial será equiparado a filho mediante declaração do segurado e desde que não possua condições suficientes aí para o próprio sustento e educação. E a legislação em vigor enumera os dependentes do segurado do INSS em ordem de prioridade, sendo o cônjuge, companheiro, filho menor de 21 anos ou maior inválido, os que têm preferência no recebimento dos benefícios, o enteado, o menor tutelado e agora o menor sob guarda judicial são equiparados a filhos e mediante declaração do segurado e desde que não possuam condições suficientes para o próprio sustento e educação, segundo a nova redação da lei. E os dependentes de um segurado INSS
podem ter direitos a benefícios como pensão por morte e também auxílio reclusão, entre outros. A diferença entre o menor tutelado e o menor sob guarda é importante ficar claro. O menor tutelado é a criança ou adolescente cujo poder familiar dos pais biológicos foi destituído ou suspenso e transferido judicialmente ao tutor do menor. A tutela tem como objetivo inserir o menor em uma família substituta. Já o menor sob guarda é aquele cujo poder dos pais biológicos foi apenas limitado e transferido judicialmente ao guardião do menor, sem a destituição do poder familiar. Então, a guarda busca regularizar a convivência de fato com uma família substituta até que o menor retorne à família original, ou seja, adotado. Vocês sabiam disso? Então, lei nova, publicada agora em março de 2025, compartilha para todo mundo ter conhecimento, que tem muita gente nessa situação, e como a lei foi publicada agora, então se até mês passado você perdeu a causa, uma ação com base nisso, agora você pode entrar de novo porque foi modificada a lei, tá bom? Gente, mudanças, vamos falar de reajuste. Eu quero falar aqui sobre essa surpresa do aumento de 8,16% com data marcada, né, para os aposentados e para os pensionistas, e que veio do Boletim Focus. É uma previsão nova que foi divulgada agora nesse finalzinho de março, onde o mercado vê a inflação menor nesse ano e reduz a projeção de alta do PIB em 2025 e 2026. Então, os números foram divulgados pelo Banco Central e analistas reduziram a projeção de crescimento do PIB desse ano, que passou a ficar menor do que 2%, né? E os economistas do mercado financeiro reduziram a projeção de inflação para esse ano, mas elevaram a expectativa para a alta dos preços em 2026. E, ao mesmo tempo, também passaram a projetar uma expansão menor da economia nesse ano e no próximo. As projeções, fruto de pesquisa com mais de 100 instituições financeiras na última semana, constam do relatório Focus divulgado pelo Banco Central, que para a inflação desse ano, a estimativa do mercado passou de 5,68% para 5,66%, mesmo com a leve redução, a expectativa continua bem acima do teto da meta, que é de 4,5%. E para 2026, a expectativa de inflação subiu de 4,40% para 4,48%. Para 2027, a expectativa continuou em 4%. Para 2028, a expectativa avançou 3,75% para 3,78%. A partir desse ano, com o início do sistema de meta contínua, o objetivo é de 3% e será considerado cumprido se a inflação oscilar entre 1,5% e 4,5%. Pelo sistema de metas, o Banco Central tem que calibrar os juros para tentar manter a inflação dentro do intervalo existente. Para isso, a instituição olha para frente, pois a Selic demora de 6 a 18 meses para ter impacto na economia. E nesse momento, por exemplo, o Banco Central já está mirando na expectativa de inflação calculada em 12 meses até meados de 2026. Desde janeiro, a inflação acumulada em 12 meses é comparada com a meta e com o intervalo de tolerância. Se a inflação ficar fora do intervalo de tolerância por 6 meses consecutivos, a meta é considerada descumprida. E caso a meta da inflação não seja atingida, o Banco Central terá que escrever e enviar uma carta pública ao Ministério da Fazenda, Fernando Haddad, explicando os motivos. E com o estouro da meta de inflação do ano passado, o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, enviou carta ao ministro Haddad no início de janeiro, creditando o resultado a fatores como a forte atividade econômica, a queda do real e os extremos climáticos. O Banco Central também admitiu recentemente que a meta de inflação pode ser novamente descumprida em junho desse ano, ao completar 6 meses seguidos acima do teto de 4,5%. E por que isso importa tanto? Porque quanto maior a inflação, menor é o poder de compra das pessoas, principalmente das que recebem salários menores. Isso porque os preços dos produtos aumentam sem que o salário acompanhe esse crescimento. E os economistas do mercado financeiro mantiveram estável a projeção para a taxa básica de juros desse ano. No fim de janeiro, o banco elevou os juros pela 4ª vez seguida para 13,25% ao ano e também indicou que elevou agora em março novamente. E para fechamento desse ano, a projeção do mercado para o juro básico da economia permaneceu em 15%, para o ano que vem 12,5% e para 2027 10,5%. E o PIB
para o crescimento desse ano. A projeção caiu de 2,01 para 1,99. O PIB é a soma de todos os bens e serviços produzidos no país. O indicador serve para medir a evolução da economia. E já para o ano que vem, a previsão da alta do PIB no mercado financeiro caiu de 1,70 para 1,60. E outras estimativas, né? O dólar, projeção para a taxa de câmbio recuou de 5,99 para 5,98 e para o ano que vem continua em R$6. Balança comercial também teve mudança, né? O resultado aí do total de exportação menos as importações, esse ano caiu de 76,8 bilhões de dólares para 76,7 bilhões de superávit. Para 2026, a expectativa para o saldo positivo recuou de 79,4 bilhões em dólares, tá, gente? Para 79,2 de superávit. E o investimento estrangeiro também. A previsão do relatório para a entrada de investimento estrangeiro direto no Brasil esse ano continuou em 70 bilhões. Para o ano que vem, recuou de 73 para 72 bilhões também de dólares. E o que isso diz em questão de reajuste, né? Aqui mostra que com base nessa inflação de 5,66 mais 2,5% do PIB, porque vamos esperar aí a previsão, né, se encerrar para a gente poder ter o resultado final, mas já dá para ter uma noção de que seria um aumento de 8,16% do salário mínimo, com data marcada para 1º de janeiro de 2026 para os aposentados e pensionistas, se a previsão continuar. Mas vocês viram aí a expectativa, eles esperam que reduza um pouco, a gente vai acompanhar aí de perto, mas é importante vocês saberem que essa é a expectativa de mercado. Então, com base em 5,66% de inflação mais 2,5% do PIB, seria que o PIB de 2024, de 2025 eles estão prevendo menos de 2%, mas a gente considera o PIB de 2024 para dar o aumento 2026, então 2,5 já é garantido. Agora a questão é a inflação, que está aí descontrolada. E vocês viram aí que ele disse que vai descumprir a meta, né? O Galípolo já informou, já mandou carta para o Haddad. Então 5,66 é a projeção. Mais os 2,5 do PIB que já foi fechado, estamos falando de 8,16% de aumento, com data marcada para o dia 1º de janeiro de 2026, para vocês de reajuste que ganham salário mínimo. Quem ganha acima do mínimo seria 5,66 pelo menos, né? Ou um valor um pouquinho menor, porque considera até dezembro o cálculo. Mas a gente vai acompanhar de perto. Por enquanto, essas são as projeções. Assim que tiver mais novidade, eu trago para vocês. Então, vamos ficar atentos ao canal. Comenta aí, você acha que bate a conta? Porque o que aumenta no mercado, que a gente vê, é muito mais do que 8%, né? Tem coisa que dobrou de valor. Mas é o que o mercado está prevendo. Um beijo, até logo.